curioso para saber quem venceu essa prova? Galera, quantas voltas? Quem ganhou? Quando acabou a prova? Se liga aí, é agora. Viva leve, seja leve, corra leve. Vai começar para você mais um Corrida Leve. Fala um pouquinho dos números da prova pra gente. Quantos atletas, quanto tempo de duração teve a prova, né? Isso é muito legal. Números na backyard, né? É um negócio assim que você não sabe, só depois que a prova acaba. Lógico que a gente sabe de toda a parte do planejamento da organização, que é aquilo que a gente tem, né? Essa prova, né, no Brasil foi a primeira, em 2023, que aconteceu, com a chancela da Seletiva Nacional. Legal. O que é essa Seletiva Nacional? Pessoal, o campeão dessa prova, ele garantiu a sua vaga para disputar a final brasileira, junto com os campeões de outras provas no país. Vão acontecer agora, né, de 2023 a 2024, dentro de uma janela, as provas que são seletivas. E outras provas no país também, que nesse mesmo formato, tudo certinho, mas não são seletivas. Então, nessa prova, o campeão, se ele ganhou com 20 ou com 10 voltas, ele está na final, porque é uma seletiva nacional. Se de repente uma outra prova que não tem essa chancela, segue todo o formato, e ele foi campeão com 25, ele foi campeão, ok, parabéns, mas ele não está na final por mérito de ser o campeão. Né? Então, nesse sentido, é importante frisar. Em termos de números de atleta, né, no país, em termos de seletiva nacional, olha que expressão, que foi grande o negócio. Foi a maior prova no país, o número de atletas inscritos para uma seletiva nacional. Legal. E aí eu vou falar o número, você pode falar assim, isso aí é um número pequeno. Pode ser pequeno se comparado a outros formatos. Comparado com uma corrida de rua, né? Isso, porque às vezes você tem 500, 600 mil, mas a corrida de rua, ela tem seu mérito, lógico, mas é uma característica diferente. Né? Sim. Aí cada formato tem isso. Nós tivemos 61 atletas inscritos, largaram 55. Né? Largaram 55. O que já foi mais ou menos a média, assim, né? Porque quando a gente faz evento, a gente faz uma perda de mais ou menos 5 a 10%, né? É mais ou menos uma média que a gente espera. Tá dentro dessas questões. E assim, dentro desses 61 atletas, nós tivemos aqui, né? Eu destaquei a presença do campeão brasileiro e recordista da prova com 30 voltas. Foi o cara que ganhou aqui, né? Não foi ele que ganhou. Ele não ganhou. Não ganhou. Essa prova é uma caixinha de surpresas. Vou chegar. Você tá curioso para saber quem ganhou e quantas voltas deu, né? Porque essa prova, né, a gente tem essa, lógico, sempre um evento que a gente tem alguém que é a expressão, a gente tem um coletivo nacional, todo mundo já falou, o campeão nacional tá aí. É uma grande chance. Mas essa prova ela envolve vários elementos, né? Assim como outras também, o dia, a performance, o momento, o clima, né? A característica do lugar. Mas por ela ser de uma grande, muitas horas de duração, o corpo ele tem que se adaptar a diversas questões. Enfim, então nós tivemos aí 61 atletas, dos 61, 55 largaram. Nós tivemos o recorde feminino, presta atenção, recorde feminino nessa modalidade de 18 voltas. 18 voltas. O recorde feminino foi quebrado em Franca. Que legal. A atleta, né, a Odara Sá, ela fez 24 voltas. Então assim, subiu o sarrafo lá pra cima. Né? E tem mais que eu vou contar sobre isso, dessa questão das 24, porque o número 24 nessa prova, esse número de voltas, ele já muda o atleta de prateleira ali, a nível mundial. O que mais que aconteceu nessa prova? O campeão, né? O campeão foi o Valderir Jandosa. O Valderir recentemente, eu creio que nem há um mês atrás, ele foi campeão da BR-135, né? Ele ganhou a prova, que é de 217 quilômetros, ininterruptos, né? Largou, lógico, às vezes ele pega uma água, dá uma alongada, mas não tem essa pausa. Tem essa pausa pra deitar, pra dormir. Não. E pelo que a gente conversou, né? Teve muito tempo pra resenha também na prova, que é legal. A pegada é essa, largou, chegou. Então, 217 quilômetros. Depois ganhou aqui, né? Com uma performance assim, muito forte. O campeão aqui foi campeão com 27 voltas. 27 voltas. Chegou próximo ao recorde, mas assim, em conversa com ele, né? Conversa com todo mundo, a gente já fez live também depois. A programação dele com tranquilidade era chegar nas 36 voltas, 36, 38 voltas.
E aí depois disso, falar assim, agora eu vou dar o que eu não tenho mesmo para ver até onde eu vou. E foi nítido, até porque ele fechou a 27ª volta com o melhor tempo. Ele correu abaixo de 30 minutos a última volta. É importante você falar pro pessoal, porque o pessoal deve estar falando assim, mas por que ele não fez as 36 voltas, né? Isso. As 37. É importante você falar pro pessoal. A prova era cheia de dinâmicas, de regras. No que consiste a backyard? As pessoas largam, como eu disse no início. Se elas chegam, elas ganham o direito de largar novamente. A gente vai ficar rodando ali e você vai, dei uma, dei duas, dei três, vai suas voltas. Até chegar o momento que alguém vai parar, até o campeão para, né? Quando você para ou você não consegue chegar dentro do tempo, a corrida acaba para você, você é desclassificado. Então eu corri lá, né? Eu dei 10 voltas e falei assim, não, eu cheguei, mas eu não quero ir mais. Já deu, não aguento, eu já sei que eu vou sofrer, eu vou parar aqui. A organização está fazendo toda a anotação, você avisa e o que acontece? Beleza, o número 6 ali não vai mais participar, a gente coloca na planilha direitinho, faz a sua premiação, -1. E assim a prova vai até que fique reste 1, tá? Mas o que acontece para que esse número de voltas seja elevado? Nesse formato, é importante que o time, né, que as pessoas que estejam ali compondo, ou principalmente ali, mais a parte final da corrida, depois das 24 voltas, 26 voltas, esteja meio que junto inteiro. Por quê? Nesse formato, o atleta, por mais que ele está com uma performance, ele está sobrando, ele não pode ficar correndo sozinho. Por isso que é importante o outro, né? Então, o que acontece? Querendo ou não, o cara depende do outro. Depende do outro, para ir longe. Né? Para ganhar um, tem que fazer uma volta a menos do que o outro, ou a mais do que o outro, tanto faz. Mas você precisa levar. Então, o que acontece? São duas situações. Se nós dois largamos lá na última volta, estamos lá com 29. Largamos, você chegou e eu não. Ou seja, eu fui desclassificado, você cumpriu, campeão. Fechou. Ok, não precisa correr mais. Qual que é a segunda situação que aconteceu em Franca? A gente tinha com 26 voltas o Doni, né? E tinha o Jandosa. Os dois largaram para a 26ª volta. Jandosa chegou, cumprindo o tempo dele, a organização dele ali, a estratégia dele. E o Doni também chegou dentro do seu tempo. E aí o Doni falou assim, beleza, deu para mim 26, tá ótimo, tal. Eu não vou mais correr. Ou seja, os dois deram 26. Então, para o campeão ser sagrado campeão, ele tinha que dar pelo menos mais uma. E só poderia dar mais uma. E aí foi por isso que ele deu a 27ª volta, fez o melhor tempo, correu para 29 minutos. Que era útil, então vamos acabar, né? Vamos acabar logo porque eu não vou poder mais. Então, assim, a prova ela é muito legal, porque às vezes a gente fala nesses números grandes, né? Isso é muito importante frisar, até para essa questão e na verdade, a logística da sua prova nem é uma logística para comportar muita gente, né? Porque é muito tempo correndo, você tem que ter uma assistência muito boa com esse pessoal, não é? Sim, então, sim. Oh meu Deus, fugiu a palavra da cabeça. Mas controle, dá pra entender. Você tem que ter um zelo. Isso, você tem que ter um zelo muito maior. Uma proximidade, né? Então, assim, a gente falou de 60, né? O que pode, lógico, parecer de forma geral, mas é muita gente. É muita gente. Foi a maior da seletiva. Para vocês terem uma noção, lógico, que com a cultura sendo disseminada, as pessoas entendendo, e isso é muito massa, que aumente, que as pessoas tenham acesso. Mas esse fator da gente estar próximo, né? Isso faz total diferença, porque assim, eu pude ver nessa prova o quanto o apoio ele é fundamental para o atleta, seja qual for a performance dele. Lógico, às vezes vai falar assim, vou dar umas 3, 4 voltinhas, o que a prova me oferece aqui, tranquilo, uma água, uma fruta, comida salgada doce, eu levo um gelzinho lá, um gelzinho pá, põe lá e eu me viro, já era, é isso mesmo. Agora, 10 horas, 15 horas, 24 horas, 20 e tantas horas, o seu corpo e a sua mente precisam estar conectados. E assim, foge, porque o atleta ele entra num transe, a gente pode ver que ele entra num nível de concentração que tem hora que ele precisa do auxílio externo, que é o apoio dele, para falar, você tem que tomar tanto, você tem que comer tanto, agora você vai fazer isso. E lógico, né, num nível mais assim, de performance mais elevado, essa galera já está acostumada a se organizar e programar. Legal, então assim, e essa prova é muito massa, o pessoal não viu isso, né?
Que aí tem os bastidores da corrida, que é massa também, né? Enquanto tá o oba-oba lá de dia, todo mundo não sei o que, chega um, sai o outro. Mas à tarde vai caindo, à noite vai chegando e as pessoas vão para sua casa. Cada um vai embora e aí é só. Aí fica a organização atleta e a doida, né? O atleta que participa e ele é eliminado, ele não pode participar da prova de novo, não pode correr nem nada, mas ele pode ficar na arena. E foi o que aconteceu com muita gente. Ele não consegue se conectar. É o que está acontecendo. E a galera ajuda, é muito legal. E à noite só resenha, né? Enquanto o pessoal largava, a gente tem os staffs fazendo controle, a gente já conversa. Nossa, eu aprendi muito com essa galera que já vivenciou muita coisa legal, né? Então é uma prova que, além do formato da corrida diferente, propicia essa troca de experiência que é fantástica. Que legal. Luiz, quantas horas durou a prova aqui? Foram 27 voltas, né? Então a gente pode considerar que foram 27 horas. O atleta, como ele, dependendo da performance dele, se ele correr em meia hora, ele tem meia hora para descansar. Então não é que ele correu 27 horas. Mas a prova durou 27 horas, né? E lógico, se a gente for colocar com toda a logística, o atleta chega antes, né? O atleta tenta ali, retira kit, se prepara, então ele chega ali umas 2 horas antes. E é um elemento surpresa, né? Porque assim, a prova acabou com 27 horas, ela acabou num momento que nem tinha muita gente lá. Não. Acabou por volta das 10 horas da manhã. Até o pessoal estava chegando de novo para começar a treinar e foi muito legal. O pessoal foi no sábado, largada e tal. Voltaram no domingo, 8 e pouco da manhã. Os caras estão correndo ainda? Vai longe. Eu falei, não, é mentira. É inacreditável. Os caras não pararam para dormir. Não, gente, ninguém para. A organização também não dorme, não, porque não dá. Não dá. Imagina, a gente tem uma equipe de staff ali e tudo. O pessoal descansa um pouquinho e tal. Até organizamos uma barraca lá, né? O Lucas, que é um dos nossos staff, falou dele. Tranquilo, ó, você pode descansar um pouquinho, umas 2, 3 voltinhas. Não dá pra desconectar. Não dá. Eu achei que dava, né? Mas falei, cara, não dá. É assim, é eletrizante. Que legal, até pra organização é eletrizante a cada volta. A prova começa de novo. É uma dinâmica diferente. Não, é muito grande pela simplicidade que aparece quando você fala que a prova é só correr 6.7 uma hora. É muito mais do que isso. Cara, que espetáculo. Queria destacar, né, para vocês que os atletas, né, que tiveram em Franca e chegaram às 24 voltas, esses atletas, eles são ranqueados numa lista especial lá do Lázaro, lá do Tennessee. Que legal. Então, assim, e além disso, né, a Odara, que foi a primeira mulher aqui a fazer 24 voltas numa backyard, foi a primeira mulher no país a entrar nessa lista. Que legal. Então, né, olha a magnitude dessa conquista, né? Para ela, para o evento, para nós aqui em Franca que estivemos junto com ela. E essa lista hoje conta com só 12 atletas do Brasil que figuram aí com pelo menos 24 horas de prova. 24 voltas de numa backyard, até 30, porque recorde é o 30, né? O 30 é o recorde agora do René. E dessa lista de 12, 5 atletas saíram aqui de Franca nesse final de semana. Que legal. Então, né, teve uma expressão bem interessante até a nível internacional a prova aí, beleza? Então, convido vocês aí para vir se testar, se desafiar na backyard. E, David, número de atletas, mulheres e homens, né? O número de homens é muito maior numa prova dessa, porque como é uma prova de muita resistência, né? A gente vê o número de mulheres crescendo nas corridas de ruas, tá? Só aumentando. Nessa prova é o que você falou, acho que é cultural ainda, né? Então, assim, como ela é uma novidade, está chegando no país, acho que ainda leva um tempo para a coisa acontecer, né? Vou falar em termos de porcentagem para não errar o número, né? Porque são muitos números essa prova, gente. Legal. Assim, a gente teve, né, em Franca, aí, cerca de umas 30 a 35% das mulheres. Bacana. O que foi muito massa, muito legal. No início das inscrições, até o pessoal, né, tinha 1, 2, 3 mulheres inscritas, a gente lá no grupo, trocando uma ideia, sempre adicionavam, era homem. As meninas, não corre ninguém, cadê as mulheres? É pra ter aquela competitividade. Depois a gente falar da premiação, porque disso também. E aí foram chegando, né, mulheres. Então foi muito legal, né? Inclusive teve essa própria quebra do recorde pela Odara, olha que legal. Que fortaleceu muito esse universo também, e assim, das mulheres na luta. Era 18. E assim, parou, falei, vou parar porque a Odara e vários atletas que estiveram aqui em Franca estão em carreiras hoje para participar das 24 horas ou 12 horas. Então essa galera também, assim,
tem uma pegada nesse sentido, mas a Aldara tinha perna pra ir mais, tal, e ela falou, tá legal, Tá bom, vou já, parar aqui, né? e foi massa. Então, assim, a mulherada participou, o público que veio prestigiar, a gente também viu que muita mulher que vem, que tá, gostou do formato, viu que é possível, não é um bicho de 7 cabeças, e assim, são muitos elementos, mas um que eu quero destacar também. Essa prova, às vezes o pessoal larga, é natural, em qualquer prova você fica naquela tensão. A hora que dá uma corneta, o sino, o som que for, você dispara, né? A gente viu muitas, né? E isso mesmo no começo, não só depois. O pessoal larga andando e conversando, porque é uma estratégia. Tem estratégia dele. A gente pode conversar, trocando uma ideia. Então, olha que legal. Isso fortalece muito a mente. No momento ali, às vezes à noite, né? Que a cabeça pesa, ou mesmo de dia, que você já tá um sol, tava muito quente no dia, né? Você ter com quem conversar ajuda muito. Eu já fiz prova que às vezes eu fiquei lá no meio do mato, lá na trilha, 3, 4 horas sozinho, porque eu não alcançava os caras atrás, ou eu era o último, ou tinha uns também que não, né? Dava. E você fica sozinho, um complicador. Né? Na backyard não, sempre você tá com as pessoas, e aí quando você chega você renova toda a energia. Legal. Então essa troca foi muito massa ao longo do evento, assim. É bacana porque assim, não é uma prova de tempo, né? Não. É uma prova, porque assim, nas corridas de rua, o cara que faz menor tempo, ele ganha. Aqui não, aqui é uma prova de estratégia que você falou, o cara tem que ter a cabeça boa, tem que estar com a estratégia dele em dia, né? Porque não adianta ele afobar e falar, não, vou fazer tudo em 30, ele quebra no meio da prova. Se tiver perna e tiver treinado para isso, né, tudo pode ser feito dentro do regulamento. É o único, nesse formato, né, ele compete contra ele, né? Lógico, na estratégia dele, ele tem 1 hora, isso é igual para todo mundo, para fazer o percurso, mas a gente teve atleta que fez uma estratégia assim, ó, eu caminho 1 minuto e corro 1 minuto. Assim, caminho 1 minuto, corro 1 minuto. Aí você fala, nossa, mas quando você começa a prova, como é que eu vou ficar andando 1 minuto? É muito andar 1 minuto, eu tô inteiro. Mas é a estratégia de saber dosar, de saber comer certo, de saber hidratar certo. E assim, foi um aprendizado para muita gente, de muitas coisas que a galera trouxe. Legal. A gente teve, até no dia da prova, você tá ali, né? E a gente respeita o atleta, né? Ele tá ali, ele tem a estratégia dele, não fica com vucu, bababá, né? A gente filma lá, faz um store, mas você não tira o atleta da concentração. O próprio Jandosa que ganhou, tava um sol para cada um no sábado, ele chegava. Então o que você chega? O que você quer? Você chega, vai batendo uma fruta, uma água gelada, né? Você quer sombra e água fresca. E aí ele chegava, pegava a cadeira na tenda, punha lá no sol, sozinho, ficava lá olhando ou meditando para as montanhas, né? Ninguém ia lá perturbar ele, porque o pessoal entendeu que ele queria estar sozinho, e teve outras pessoas também, e ficava lá aqui, né? Vamos perguntar pra esse cara o que acontece depois, né? Aí depois a gente conversando e tal, ele falou, cara, é minha concentração, eu não posso chegar lá e resfriar demais o meu corpo, porque ele vai entender que ele já vai fazer o quê? No estado de relaxamento. Então, assim, toda uma estratégia bem pensado, nutricional, mental, física, lógico, que lógico, para levar no número grande de voltas é importante. Mas foi muito legal porque todo mundo usou a sua estratégia. E mudou. Às vezes mudou em alguma... Nossa, que tá dando certo com essa pessoa, vou testar. Não deu certo para mim. Foi outra, né? Então o pessoal se encantou com a possibilidade de fazer tanta coisa numa mesma prova. No mesmo evento, né? Numa mesma prova. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Opa, eu agradeço. Como eu te disse, a gente achou a prova sensacional. Acho que é uma proposta diferente. As corridas de rua estão aí. Eu achei muito bacana ter 35% de mulheres, porque a gente viu que a corrida de rua hoje ela não é um esporte mais que está iniciando, ela já é um esporte maduro, né? Então, assim, cada dia que passa a gente tem mais mulheres correndo, cada dia que passa as pessoas estão aumentando mais as distâncias, né? Então tem mais gente correndo meia maratona. Então, assim, acho que essa prova vem para fomentar e para complementar tudo isso. Então, parabéns pela organização. Espero que você venha aqui falar do chamado, depois, a hora que tiver. Eu venho, porque promete esse ano, promete. Então, eu queria te agradecer e até uma próxima aí, gente. Um abraço, muito obrigado. Pessoal, eu que quero agradecer o convite aí, né? Sempre uma oportunidade poder levar, né, a questão da corrida, não só lá na prática, no dia, mas poder fomentar. E esse é o universo que a gente tem essa necessidade de levar pra galera, que às vezes nem tá correndo, mas por algum motivo, achei legal, né? Pode ser uma virada de chave. Acontece muito. Isso, e assim, agradecer imensamente a todos os atletas que tiveram em Franca, que vieram
de todos os cantos do país. Agradecer imensamente a galera de Franca, os atletas de Franca que abraçaram, se prepararam, alcançaram índices também grandiosos e, enfim, se doaram, né, para a prova e tudo mais. Foi sensacional, valeu demais e espero vocês aí na próxima, que na próxima edição, spoiler ou não? Pode soltar. Spoiler. A próxima edição do Restão em Franca, estamos pensando em realizar a largada noturna. Que legal. Então a gente, de repente, a galera vai poder começar a rodar já à noite. À noite. Já, às vezes é mais frio. Mas já ficou o spoiler, hein, pessoal? Beleza? Grande abraço. Valeu!